Após Gustavo Lima revelar o seu desejo de disputar a eleição presidencial em 2026, o cantor disse estar com seus planos, inclusive está na sua agenda conversar com Jair Bolsonaro, mas também com o atual governo. Os encontros, segundo o artista, terão como objetivo discutir os problemas reais do Brasil. Em uma entrevista, o sertanejo disse que sua real intenção é ajudar o país a superar as dificuldades e trazer paz. O interesse de Gustavo Lima, inclusive, uniu oposição e o atual governo, gerando desconfiança, ceticismo e também sentimento de traição de Jair Bolsonaro e também integrantes do Planalto. Eles acreditam que o anúncio do artista se trata de um jogo de cena, um jogo armado entre o cantor e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também se coloca como pré-candidato à presidência. Na leitura desse grupo, Caiado teria incentivado as declarações de Lima para se blindar e receber o endosso do amigo pessoal mais adiante. Pois é, muitas teses, muitas teorias, muita gente tentando fazer a leitura sobre esse anúncio, esse movimento de Gustavo Lima. Nem todos conseguem acertar, porque é difícil a gente compreender exatamente por que ele fez essa manifestação nesse momento, hein, Cristiano Beraldo? Ele adota um discurso meio em cima do muro, né? Quero conversar com o governo, quero conversar com o Jair Bolsonaro, mas há quem entenda que ele, na verdade, poderia estar fazendo uma jogada, uma parceria com o Ronaldo Caiado para lá na frente afirmar, bom, eu não serei candidato, mas vocês que gostam de mim, votem em Ronaldo Caiado, que ele seria o mais preparado, alguma coisa do tipo. Tomara que seja, Ronaldo Caiado seria um grande presidente. Agora, esse anúncio, Caniato, ele incomoda a direita e a esquerda por motivos diferentes. A esquerda, porque não tem um Gustavo Lima para lançar, para fazer esse auê que privilegia a esquerda e que dê a esperança de algum tipo de renovação à esquerda, sobretudo a um eleitor que apoia a esquerda, muitas vezes por uma questão de intuição, sem saber exatamente o motivo, mas que gostaria de ver um nome popular se colocando aí na disputa eleitoral. Isso não acontece. O máximo, talvez, que a esquerda tenha conseguido foi lançar o Datena na disputa da Prefeitura de São Paulo e deu no que deu. Quando se olha para a direita, nessa esteira de aproveitadores que ficou claro, né, existia espaço para isso, conforme Pablo Marçal se coloca na disputa da Prefeitura de São Paulo e atrai a atenção, o apoio, uma defesa assim emocionada de uma parte muito significativa dos bolsonaristas, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar do ex-presidente estar apoiando de forma muito direta, clara, objetiva e engajada outro candidato, que era o prefeito Ricardo Nunes, ficou claro que não há fidelidade no campo da direita se o nome não for Jair Bolsonaro. Neste momento, Jair Bolsonaro está inelegível, a situação parece uma situação difícil para o ex-presidente e o campo ficará aberto. E aí, essa sinalização que ele fez, dizendo que vai conversar com Jair Bolsonaro e com Lula, realmente eu não consigo entender. Mas eu preciso lembrar também que Pablo Marçal, na sequência da sua derrota no primeiro turno, chamou Guilherme Boulos para conversar, fez uma live com Guilherme Boulos, claramente sinalizando para a esquerda. Então deve ter alguma pesquisa de opinião, alguma coisa indicando que essas figuras muito populares, apesar da sua referência à direita, devem conseguir atrair também o público de esquerda com este tipo de declaração e de gesto. Eu não sei, Caniato, mas, ao que me parece, opinião própria minha, acho muito improvável que essa candidatura siga até o final e se consolide como uma candidatura efetiva, mas é bom para dar uma chacoalhada aí e ver como é que a turma reage. Gustavo Lima dizendo que quer ajudar o país, Mota. Disse que topa conversar com o atual governo, quer conversar com o Jair Bolsonaro, mas quem está há mais tempo na cobertura política vislumbra uma jogada com o Ronaldo Caiado. Enfim, há quem faça também essa comparação, né? Gustavo Lima poderia ser o novo
Pablo Marçal? Talvez sim, talvez não, né? Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, Caniato. Eu tenho dificuldade de ver isso como uma jogada de Ronaldo Caiado. Eu concordo com o Beraldo. Ronaldo Caiado é um excelente candidato à presidência da República. Não consigo enxergar que ele tenha alguma coisa a ganhar com uma jogada como essa, que parece ser daquelas jogadas tão complicadas que, né, nem as pessoas que estão jogando entendem. O fato é que eleição, no modelo que nós temos, é um concurso de popularidade e leva uma vantagem enorme quem é celebridade. Praticamente já está eleito para cargos como vereador, deputado. Se você é uma celebridade, sua eleição já está praticamente garantida e você vai ajudar a eleger um monte de gente. Para cargo majoritário, né, prefeito, governador, senador e presidente, a história é um pouco diferente, mas, mesmo assim, leva muita vantagem quem já está conhecido. Eu acho curioso essa obsessão que algumas pessoas têm de ser presidente da República. De onde vem esse desejo, né? Quero ser presidente da República. Se a gente ainda estivesse naquela época em que o presidente da República tinha um superpoder que, né, mandava prender e mandava soltar, eu até entendia. Mas nos dias de hoje, o que leva um cantor famoso, jovem, milionário, a querer disputar a presidência da República? Eu, se estivesse no lugar dele, essa seria a última coisa que passaria pela minha cabeça. Eu aposto que há muito mais pessoas no Brasil querendo ser um cantor milionário do que querendo ser presidente da República, especialmente nos dias em que a gente está vivendo. Essa não é uma novidade, né, Cristiano Beraldo? Teve presidente nos Estados Unidos que já foi ator famoso, governador da Califórnia também. Aqui no Brasil, me lembro, final dos anos 80, Silvio Santos flertou com a política, quase foi candidato à presidência. Na época, a candidatura foi impugnada. De tempos em tempos, a gente observa alguma celebridade anunciando a possibilidade de disputar a presidência da República. Me lembro do caso de Luciano Huck, enfim, e mais recentemente Pablo Marçal. E hoje, na coluna do Globo, da Malu Gaspar, salvo engano, o CEO de um instituto de pesquisa disse que Gustavo Lima é reflexo da era da política pop e ele se espelharia em Pablo Marçal. E esse questionamento do Mota me parece assim, muito importante. O que levaria um cantor famoso, riquíssimo, que arrasta multidões e vende um estilo de vida muito particular a tentar ser um gestor público? O que ele entende de administração pública, apesar de ser muito popular e muito famoso? Ele não correria o risco de se queimar completamente, Beraldo? Me parece que Gustavo Lima está respondendo a uma provocação, digamos assim, que lhe foi feita. Gustavo Lima entrou na mira aí de investigações, está sentindo o preço da sua conexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, a partir daí, me parece, viu que teria que se movimentar de alguma forma, até talvez por estar cansado, impressionado com essas ações contra ele, ou, eventualmente, porque precisa se proteger. E aí a política tem dessas coisas, não é? É claro que quando você cita Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, né? Reagan era um ator, sim, mas ele era muito atuante no ambiente do sindicato, da associação de atores, enfim, ele trabalhava ali para produzir um ambiente mais favorável à atuação dos artistas, tendo em vista a força, o poder dos estúdios de Hollywood. Arnold Schwarzenegger, ele é o exterminador do futuro, né? Então, ele naturalmente é visto como uma pessoa forte, firme, que vai combater o crime, que vai ter ali propostas ousadas de administração pública e tal. Eu não acho que Gustavo Lima, tchererê tchê,
vai, né, trazer esse tipo de afirmação de que ele é a solução para os problemas do Brasil. Sem dúvida nenhuma, ele tem uma popularidade gigantesca. Salvo engano, ele tem o dobro de seguidores que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento da política brasileira em que ter seguidor está ali sensível, aberto a ser influenciado por alguém, é uma moeda muito valiosa para se conseguir votos. Não é uma transformação automática. Há diversos casos de influenciadores com um número muito relevante de seguidores que frustraram nas urnas. Pablo Marçal, ele tem uma técnica de venda e ele adaptou toda a sua estrutura de venda para que, no final, a pessoa, ao invés de pagar com dinheiro, pagasse com o voto. E ele fez isso de uma forma muito eficiente, muito bem sucedida. Não me parece que esta máquina de comunicação de Gustavo Lima está moldada para o propósito eleitoral. E vai ser interessante ver se ele efetivamente levar a sério uma candidatura, seja presidente ou mesmo senador por Goiás, como é que ele vai transformar a sua comunicação pop com os seus apoiadores, com os seus fãs, em uma comunicação eleitoral para confirmar o voto desses eleitores no dia da eleição. Pois é, inclusive nem sempre dá certo essa conversão de popularidade em votos, né? Vimos isso, o Mota lembrou bem, José Luiz da Atena, comunicador muito conhecido, muito popular, alcançava expressivos índices de audiência e tinha essa característica, fazendo uma comparação grosseira, mas com Arnold Schwarzenegger, era a voz do povo, né? Uma pessoa que apresentava programas policiais, firme, cobrava as autoridades, mas que acabou aparecendo nas pesquisas com 4, 5, 6, 7 pontos, até chegou a 10 pontos de intenção de voto pelas pesquisas, mas no final das contas não registrou, salvo engano, 2% dos votos para a Prefeitura de São Paulo. Esse é um case que não deu certo, ele não conseguiu transferir a sua popularidade para votos, não houve essa conversão. Enfim, você, Mota, agora pensando na direita, Gustavo Lima como sendo um ator que dividiria a direita ao invés de impulsionar ou canalizar os movimentos para uma figura importante, talvez Jair Bolsonaro ou mesmo Ronaldo Caiado. Você acha que no final tudo acaba desembocando em um mesmo rio? O importante é que bons nomes e nomes relevantes apareçam. No final das contas, todos os votos vão se canalizar para aquele que estiver se destacando mais naquele momento de uma campanha ou na própria eleição? Como eu já disse aqui várias vezes, eu não me preocupo com essa história de divisões na direita, nem acho que o que a gente chama de direita vai marchar unido ou tem que marchar unido. Isso é besteira. A direita é composta de vários grupos, você tem os liberais, os conservadores, que têm coisas em comum e têm importantes diferenças. Tem os libertários, né, os anarcocapitalistas, enfim. A característica principal da direita é a diversidade verdadeira. É muito difícil você ter todo mundo unido num projeto. Para isso, você precisa ter um líder, né? E a direita brasileira teve e ainda tem uma pessoa que é um líder fenomenal, histórico, um ponto fora da curva, que é Jair Bolsonaro. Isso não é razão para a gente atacar, demonizar ou criticar outras pessoas que tenham aspirações completamente legítimas. Agora, depois do nosso pequeno debate aqui, a gente tem algumas hipóteses para considerar, né? Uma hipótese é essa da jogada ensaiada, isso aí tudo ser um primeiro passo de um movimento que depois vai ser diferente, o que, francamente, eu acho um pouco provável. O Beraldo levantou uma outra hipótese interessante, né? Isso ser reação a alguns problemas que ele vem enfrentando e, entrando na política, ele adquiriria instrumentos melhores para lidar com esse problema. Eu acho que essa não é uma hipótese desprezável. Eu acho que é razoável a gente considerá-la. E também tem a hipótese dele realmente estar insatisfeito com a situação do Brasil
e achar que pode e deve fazer alguma coisa. E essa é a hipótese que eu acho mais complicada, porque eu tenho a dificuldade de imaginar como é que uma pessoa com o nível, padrão de vida que ele tem, vai abrir mão das fontes de renda para se dedicar, por exemplo, ao mandato no Senado. Até onde eu sei, não há como você, uma semana estar no Senado, na outra semana pedir licença para ir fazer shows e aí voltar. Eu não sei muito bem como é que esse mecanismo funciona, mas eu suspeito que não vai funcionar muito bem. Imagina, então, na presidência da República, você encarar 4 anos massacrantes, com todo tipo de dificuldade, e abrir mão desse estilo de vida maravilhoso, a gente tem que ver para crer. Bom, mas parece que ele tem a própria aeronave, né, Mota? Ele poderia falar para a equipe de vendas, né, a equipe que agenda os shows: olha, só farei shows na sexta, no sábado e no domingo. O resto eu vou dar expediente em Brasília. Talvez ele pudesse pensar em uma alternativa nesse tipo. A ver.